Hoje nós estamos numa loja de decoração, na Ambra, aqui em Jundiaí. A gente veio mostrar para vocês algumas dicas para que vocês possam ir numa loja, no caso aqui na Ambra, e escolher algumas peças. Quando você entra numa loja de decoração, você vê muitos produtos e muitas vezes pode ficar meio perdido, sem saber o que comprar, e realmente parece fácil, mas não é. Porque as peças têm que ter proporções de altura, tamanho, cores, compor uma com a outra no ambiente. Então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês como que se faz isso, né? E como nós fazemos no escritório. E nesse vídeo de hoje nós vamos apresentar 4 ideias de decoração para vocês. Às vezes você vai na loja e compra um monte de peça. Chega em sua casa, coloca e fala, nossa, ainda tá vazio, não ficou legal, tá faltando alguma coisa. Por que isso? Porque foi sem medidas, tem que ter a medida dos móveis, do espaço, também existe a questão do estilo, né? Então, essa sensação de que comprou, mas no fim não ficou bom, realmente ela existe. Então, assim, ó, aqui na Ambra, eles fazem a ambientação. Que é isso? Nós desenvolvemos o projeto 3D e nele a gente já coloca os objetos de decoração, né? Respeitando a altura, a dimensão, enfim, dessa peça, do móvel, o estilo. E aí nós enviamos isso para a loja, eles separam as peças conforme o nosso 3D, conforme a nossa ideia, e aí marcamos um dia no local, depois que tudo terminou, e eles levam para colocar. Isso se chama ambientação. E aí sim, o cliente vê conforme ficou no 3D, e existiu o que aí? Esse estudo, realmente, né? Do que preenchendo os espaços necessários. Então, a Ambra faz isso e nós utilizamos muito. Gente, então, a primeira ideia aqui de decoração para vocês é para quem gosta do estilo rústico. E quando a gente fala em estilo rústico, não necessariamente precisa ser aquela coisa fazenda antiga. Hoje existem muitas coisas que ficam super modernas, super atuais, e alguns materiais que são legais de usar nesse tipo de decoração são as peças que elas têm palha, que elas têm fibra, que elas têm crochê, muita madeira. Normalmente esse estilo de decoração, ele é mais neutro, vamos dizer assim. Claro que a gente pode mesclar com um estilo de cor, mas normalmente a gente deixa essas peças aparecerem mais nos seus materiais. Então, mostrando uma textura de uma palha, uma textura de um tecido, uma textura de uma trama. Então, quando a gente fala de estilo rústico, normalmente a gente tenta encaixar peças com esse tipo de material, que é o que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, por exemplo, a gente tem aqui um cesto que ele tem o branco, ele tem a corda, ele tem a plantinha. Então, vocês vão ver que ele é uma coisa que não é aquela carinha de coisa velha, antiga, mas que ele tem um toque rústico que ele traz muito charme. Outra coisa são os colares de mesa, por exemplo, que ele tem uma mistura de tricô ou, às vezes, de uma corda, algum tipo de costura com madeira. Então, tudo isso, quando a gente vai juntando, e junto, claro, que a gente sempre gosta de trabalhar com muito verde para trazer também muita vida, você consegue fazer um ambiente que ele tenha bem essa carinha do rústico, mas que fique sofisticado e moderno ao mesmo tempo. A próxima ideia é para quem gosta do estilo clássico. É um estilo que é muito usado, a gente tem muito cliente que pede que os projetos sejam feitos nesse estilo, e é um estilo que está sempre em alta, nunca sai de moda. Claro que às vezes uma coisa ou outra vai entrando, vai saindo, mas é um estilo que ele normalmente fica aí por muito tempo sem ser nada assim tão de modinha. O que é legal usar quando você gosta desse estilo? Muito metal, principalmente peças em dourado, é o que mais se usa. Muito brilho, tanto nas peças, às vezes, quanto num lustre, mas em peças decorativas. A gente também usa bastante material de pedra, de mármore. Então, todos esses materiais que eles são mais luxuosos, né? Que são visualmente também mais luxuosos, eles combinam muito com esse estilo clássico. Que aí pode ter cor ou não. Por exemplo, a gente pode trabalhar com o estilo clássico tanto para os tons de bege, cinza com dourado,
quanto como o azul, por exemplo, que é uma cor que nunca sai de moda e se encaixa muito bem nesse estilo. A próxima ideia é para quem gosta do estilo praia. Apesar de a gente estar em Jundiaí aqui não ser praia, tem muita gente que gosta desse estilo. Esse estilo ele é legal porque ele traz assim um frescor, ele deixa normalmente o ambiente mais leve, é sempre mais gostoso. Ele mistura um pouco com o estilo rústico, mas tem alguns itens que a gente coloca que deixam ele com mais carinha de praia. Um item desses é a gente tentar trabalhar com tons de azul e verde, quadros que tenham tema de mar, um fundo do mar, alguma coisa desse tipo. Objetos que também sejam, por exemplo, uma estrela de mar, um remo, algumas coisas que lembram realmente essa coisa de praia. Mas o mais que eu acho que deixa assim com essa carinha é realmente quando a gente consegue mesclar de uma forma que fique agradável as coisas que são mais rústicas, como a fibra, que é uma coisa que a gente usa bastante, quanto os tons da água do mar, que são o verde e o azul. Uma dica extra de decoração para vocês, as peças de banheiro. Então nós temos aqui saboneteira, copinho, tem gente que faz de porta-escova. Então de várias linhas, várias texturas, várias cores, velinhas com cheiro, aromatizador. Ou seja, aqui na Ambra você acha o que você precisa. Aqui também temos almofadas, quadros, flores artificiais, enfim, faça uma visita na Ambra. E a quarta e última ideia do dia é para quem não gosta de cor. Então a gente veio mostrar para vocês que a gente usar o estilo monocromático também é algo que não deixa a casa menos aconchegante, menos charmosa, muito pelo contrário. Então tem muita gente que gosta do ambiente neutro e não necessariamente ele precisa ser todo bege e branco. Então aqui a gente trouxe um exemplo para vocês mostrando todo um estilo de decoração que eles colocaram bastante dourado, preto, cinza, tem o branco, então ele ainda é sem cor, mas ele ainda pode trazer muito estilo para sua casa. Então não é obrigatório que você tenha uma casa colorida para você ter uma casa com personalidade. Não é obrigatório que você tenha tudo colorido para você ter uma casa aconchegante. Muito pelo contrário. A ideia de você ter esses estilos é que você se identifique com algum deles e que a sua casa tenha a sua cara. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e até a próxima.